7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Jiu-jiteiros e hoje em especial jiu-jiteiras, sejam bem-vindos ao BJJ Café. Eu sou o Thiago, policial militar, faixa marrom de jiu-jitsu, filho e esposo de mulheres fortes. Eu sou o Fabiano, pai, marido, faixa azul. Nossa, e eu sou o Gustavo, faixa preta de jiu-jitsu e criado por uma guerreira aí que até hoje está comigo. Nossa. Se por acaso você que está nos ouvindo, né, já que estamos falando, né, nosso título, Jiu-Jitsu Feminino, esperava que alguma jiu-jiteira fosse estar conosco, eu peço perdão. Hoje a nossa abordagem vai ser no sentido de expor quanto nós homens somos responsáveis pelas mulheres muitas vezes se afastar do jiu-jitsu. Eu sempre vivi em ambientes assim, majoritariamente masculinos, né? Eu tive até dificuldade para me apresentar agora. Pra mim, esse episódio assim, eu vou deixar pro Thiago, né? Pra mim vai ser mais complicado, o Thiago vai estar puxando esse episódio aí hoje. Tem várias mulheres na nossa vida, né? Como nós falamos aqui, né? Nós três temos mulheres, né? Na nossa vida. É mãe, a esposa, a namorada, no caso do Fabiano, filha. Eu, né? Quem sabe daqui uns dias, né? Ainda não sei se você é pai de uma menina ou de um menino, mas quem sabe vai ser uma menina. Então nós vamos tratar um pouco desse universo, né? Que está crescendo cada dia mais, que são as mulheres no jiu-jitsu. Bom, a gente vai começar aí aquecendo e vou lembrar aí, agradecer o retorno que a Débora fez pra gente lá, entrou em contato. Foi muito bom o comentário dela, a gente deve tratar um pouco mais no episódio 10, onde a gente vai fazer um balanço geral da primeira temporada. Saudação aí também ao Thales, né, que se identificou muito com o episódio que a gente tratou a respeito das galera que desiste, dá um tempo do jiu-jitsu, questão de namoro, lesão, graduação, né, ele se identificou bastante aí, deu um retorno positivo pra gente. Agradecer também o Alex Carvalho, lá do Japão, lá do outro lado do mundo, que fez um comentário também e acompanha a gente aí, a episódio após episódio. A gente agradece a ele. E agradecer também aí até o Magu MC, né? Que é um cara que toca toda hora na academia. Várias músicas de jiu-jitsu aí, ele que é o compositor aí, né? O compositor, produtor aí, a gente escuta ele aí. Sempre. Quem diria, né? Quem diria, escutando todos os dias no treino. Agora ele escuta a gente. Que bom, assim, a gente ficou muito feliz com ele, que tá seguindo a gente lá no Instagram. Mas vamos aí ao tema de hoje, né? É isso aí. As mulheres estão, né, assumindo o protagonismo em várias áreas da nossa vida, né? Cara, na ficção, é bom a gente falar um pouco da ficção, porque a ficção, a vida imita a arte, né, cara? Existe um teste de Bechdel Wallace para ficção, que ele diz o seguinte, que para uma obra assim, ficcional, um filme, uma novela, qualquer outra coisa, se você tiver no mínimo duas mulheres, que elas conversem entre si, e o assunto não é homem, esse filme, ele passa nesse teste. Isso significa que ele tem uma abordagem assim, mais que a mulher é mais presente, né, naquela obra, né? E um estudo de 2014 demonstrou que os filmes que passam nesses testes, eles arrecadam 2 vezes mais com bilheteria. Ou seja, é uma identificação, né? A mulherada, ela tá cada vez mais aí consumindo as obras, né? Hoje a gente vê muitas personagens femininas protagonistas aí, né? Você vê essa animação Os Incríveis aí, sim, a própria forte, mulher, a Mulher Maravilha, icônica aí. Há pouco tempo atrás teve uma novela onde a Paola Oliveira era uma delegada, lutadora de MMA e jiu-jitsu, né? Inclusive ela treinou para poder estar fazendo o personagem. E assim, hoje em dia a gente vê as mulheres salvando o planeta, né? Super heroínas aí. Maravilha aí. Uma série que eu gosto muito também é os Vikings, né, cara? Na cultura viking ali, a mulher e o homem lutavam juntos lá no campo de batalha, uma parada muito interessante. É uma coisa que eu trago também pra minha vida também, na minha profissão, né, cara? Você vê muitas vezes a polícia, a questão do militarismo e tal. Rapaz, eu sempre trabalhei com mulheres excepcionais. Já fui comandado por mulheres, não só uma vez. Então, assim, eu tenho um respeito enorme, porque são vencedoras, né? A gente vem de uma cultura, né? Patriarcal, e elas assumiram uma posição de comando, de comandar, às vezes, um grupo de 40, às vezes 50 homens ali, e fazer isso com excelência.
Mas assim, eu e o Thiago, né, que somos um pouco mais velhos, a gente lembra, a gente sabe que o mercado, assim, né, tanto do entretenimento, da bebida alcoólica, o mercado automobilístico e o esportivo, ele era todo voltado para o homem ali, né, como provedor, né. Hoje em dia não, hoje em dia a mulherada é páreo aí no mercado de trabalho. E o jiu-jitsu, ele observou isso, né, cara. Hoje em dia a mulher consome jiu-jitsu, ainda não na mesma quantidade que o homem, mas ela também consome, né, como praticante, como cliente, né, do jiu-jitsu, né. E assim, a gente tende algumas pessoas, né, eu também já tive isso, a gente tem uma tendência a demonizar o que é comercial, o comércio, né. Mas assim, o problema não é assim você vender nada, né. O jiu-jitsu observou que precisava vender para as mulheres. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é simplesmente você querer só vender, né? Sim. Ou você fazer uma propaganda enganosa. O interessante também é que a gente tem visto aí, que eu acho genial, que as marcas, todas as marcas do jiu-jitsu hoje têm o seu time feminino, Tem a linha feminina, né? E são cabeças assim da marca, entendeu? Representam muito bem ali as marcas de jiu-jitsu, né, de kimono, de fightwear em geral. É interessante que tem marcas que estão patrocinando atletas que estão no MMA, mulheres que estão no MMA. Então, assim, esse crescimento, ele acompanha tudo, né, na verdade. Assim, você está falando a questão de marcas que patrocinam. Inclusive, hoje, você vê muito mais marcas patrocinando mulheres do meio comum do jiu-jitsu. Assim, o cara que ganha vários campeonatos, que é patrocinado. Sim. Mas se você for ver mesmo um cara comum, aquele que treina e faz a sua divulgação na rede social, a mulher, nesse ponto aí, ela tem muito mais... Mas ela sai muito mais na frente do que o homem. Elas são muito mais engajamento completo. Um exemplo disso é a própria aquela menina lá do Instagram, Gi Bueno. Ela não é uma menina que ela é campeã mundial, que ela tem vários campeonatos na conta, mas é uma menina que é totalmente engajada, entendeu? E assim, várias marcas de alta nota, né, patrocinam ela. Então as mulheres realmente saem muito na frente nessa questão de mercado aí do que nós homens. Você tava falando, enquanto o Thiago falava, eu achei que ele ia tocar no assunto da linha feminina, né? Eu realmente acho que há muito tempo atrás as mulheres deviam vestir kimonos assim, que eram só pro público masculino, né? Hoje em dia você já tem uma coisa mais voltada, né? Sim, tem os tamanhos, né, mais focados ali, né, o desenho, cores. Porque assim, e eu acho que tem que ter realmente mesmo um produto para elas, né, cara? É um espaço delas. Eu acho muito interessante hoje esse crescimento, né? Hoje toda equipe tem seus horários femininos, e mesmo quando não tem um horário específico feminino, sempre tem um público feminino aí no treino geral. E isso aí é só o começo, na minha opinião. Falando aí em números, né? Nossa estatística aí é de 1/4 de mulheres, né? Pelo menos no nosso Instagram, né? Que acompanha o BJJ Café. Mas no universo aí de podcast, na última pesquisa, que data de 2018, 84% do público que consome podcast é masculino, né? E a gente tem aí 25% aí da galera que acompanha sendo mulheres, né? A gente falou no episódio dos pós-campeonato, né, que a gente foi no mesmo número, né? Sim. 4 mulheres e 4 homens, né, no último campeonato, né? Então, assim, as mulheres vêm crescendo. Cada vez mais espaço no nosso mais presentes aí. Mas, assim, elas ainda enfrentam alguns entraves aí, né, cara? O Thiago aí pode falar melhor do que eu, né? Porque são hábitos mais fáceis, né, cara? Sim, a gente tem visto aí, né? Infelizmente, é um assunto bem atual. E mais uma vez eu digo, infelizmente, né, que as mulheres têm sido alvo, né, de violência, né, cara? Tanto a violência doméstica, quanto assaltos. Tem a questão também que é, tipo assim, ridículo, que é a questão do assédio, né? Infelizmente, em todas as áreas, né? A gente não está falando, não estamos especificando local. Infelizmente, isso é um assunto que tem atingido toda a sociedade. Então, assim, os crimes passionais. Então, assim, o jiu-jitsu, hoje as mulheres, né, entrando no jiu-jitsu, entrando nesse nosso universo, o jiu-jitsu ele entra como uma arma também contra isso, né, cara? Porque ela passa a ter uma segurança maior nela mesma, né? Tem a questão que a autoconfiança, então ela vai saber lidar mais contra um assédio, até mesmo a questão da defesa pessoal. Então, assim, o jiu-jitsu, a mulherada, eu creio que elas têm
pensado no jiu-jitsu também como mais uma forma delas se armarem, né, contra toda essa situação de hoje, né? Show de bola. Só um ponto especial aqui que eu tenho liberdade para falar disso até pela profissão. Nós não estamos falando, meninas, porque hoje é especial para vocês, mas nós não estamos falando que é para vocês reagirem a um assalto e tal, porque tem a questão de arma e tal. Nós estamos falando que o jiu-jitsu traz isso para nós, para todo praticante, né? Não, assim, Thiago, sem querer te interromper, mas para questões sutis, cara. Por exemplo, em grandes centros assim, no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro, São Paulo sabe, você tem às vezes vagões exclusivos para mulheres, né, cara? Que onde no nosso estado não tem isso, mas tem coisa que onde tem uma aglomeração ali, são coisas sutis, né, cara? Que o cara às vezes pode querer se aproveitar. A gente acompanhou isso alguns anos atrás, eu acredito que continua acontecendo, infelizmente. E é assim, a pessoa que tem um mínimo de noções de defesa pessoal pode sair dessa situação com mais facilidade. Ela se sente confiante para sair de uma situação dessa. Ela não se sente totalmente indefesa. Ela, querendo ou não, ela sabe algo para poder ajudar naquele momento ali, entendeu? É isso que a gente tá falando. O que a gente tava citando aqui, eu acho legal falar, tem um lutador aí de MMA que ela pegou 2 vezes, cara. 2 assaltantes na rua, mobilizou os caras, esperou a polícia chegar 2 vezes. Cara, isso aí, na época que foi falado isso aí, eu até lembrei pra galera, na época que vinculou esse vídeo e tal, que o mais legal de tudo foi que ela segurou o cara e depois apareceu um monte de macho, um monte de machão, né, pra bater. E ela segurou e falou, não bate no cara, né, porque é isso aí que a arte marcial traz pra gente também. Né? Na hora da dificuldade foi só ela sozinha, né? Agora depois que ela dominou, jogou o cara pro chão e imobilizou, e aparece um monte de marmanjo, né? Uma outra parada. Não, e a mulher também, cara, ela tem esse senso de defesa também, eu acho que bem maior que o do homem também, né? A gente tá acostumado aí com nossas mães e com esposas, namoradas, a gente sabe que a mulher ela tem esse senso de defesa. Eu já vi isso que às vezes o homem ele não se preocupa com uma situação dessa, ele se acua, mas a mulher ela tem esse senso de querer ajudar, de querer ir pra cima, não pode isso e tal. Eu vi uma situação... Se ela alinhar isso aí com técnica, né, cara? Nossa, eu vi uma situação, essa situação até de assédio dentro de ônibus coletivo. Uma menina, ela tava reclamando do homem e uma outra percebeu, a menina, tipo assim, tava meio acuada e a outra percebeu. Rapaz, ela se mobilizou com as outras ali do ônibus e em pouco tempo o cara tava... totalmente acuado, né? Tava acuado e o final ali da situação ele apanhou e tiveram que chamar a polícia. Então, assim, esse ponto as mulheres, elas são... Essa comunidade. Essa questão de comunidade, elas são muito fortes. Legal. Pra gente contextualizar aqui com o jiu-jitsu, né, a gente vai falar um pouco das Olimpíadas, né? A gente tá no ano olímpico aí, e esse caráter aí de país contra país fez com que as mulheres tivessem um protagonismo, né, também. Porque como se tratava de ganhar medalhas, né, não importa se essa medalha era masculina ou feminina. Então, assim, durante a Guerra Fria ali, os soviéticos, os americanos, eles investiram muito no esporte feminino para ter um retorno político com o ganho das medalhas, né, cara? E assim, pra gente ter uma ideia do quão assim as mulheres no esporte, né, é coisa que tá caminhando ainda, a primeira medalha de ouro do Brasil em uma Olimpíada foi em 1996, no vôlei de praia, né, com a Jaqueline e Sandra. Eu me lembro disso, né? Os dois Masters aqui, né? O Thiago e o Fabiano. Você se lembra disso aí, né? Porque não faz muito tempo isso, né? Uhum. Só em 2012 que teve todas as modalidades ali, esportivas ali, masculinas e femininas também. E uma coisa que, assim, a gente tá falando das Olimpíadas porque é o maior evento esportivo do mundo. Sim. E é um dos poucos lugares que o Neymar e a Marta vão dividir o mesmo espaço. É um dos poucos momentos que você vê ali eles em igualdade. Não tem diferença ali, né? Se o Neymar ganha X ou se ele tem tal patrocinador, se ele joga em tal time, ali não faz a mínima diferença. Né? Nesse momento das Olimpíadas ali, o que importa é a medalha. Sim. E eles dividem ali o mesmo espaço, né, cara? Uma coisa que eu acho, assim, cara, das mulheres, as mulheres são muito eficientes, elas têm uma humildade, assim, para aprender as coisas que me surpreende. Como eu disse no início,
eu sempre vivi em ambientes majoritariamente masculinos, eu sempre observei isso. Você vai explicar alguma coisa, até eu mesmo acabo fazendo isso. Você vai explicar alguma coisa para um homem, o cara já sei, cara. Não me explica de novo, não, já sei. Aí você vai ver o resultado. Cara, cagado, tudo errado. Aí é a merda, o cara só fez merda, não dá outra. Agora a mulherada não, elas têm mais atenção ali no processo de aprendizagem e quando elas entregam um resultado muito legal. Assim, a gente vê, eu vejo isso no treino, às vezes a gente tá puxando o treino, aí você passa uma situação, aí às vezes as meninas estão... Acontece exatamente o que o Fabiano falou. Você olha pro cara, o cara tá fazendo todo torto. Aí se a menina não sabe, ela chega na hora, pergunta, quer saber, quer fazer direito, quer fazer... Então são as qualidades, né, da mulherada aí. Sem dúvida. A gente tá no meio do episódio aqui, mas vale, né? A gente passou pelo aquecimento sem saudar... Saudamos aí, falando da Débora, mas vale a gente saudar o pessoal que acompanha a gente lá no Instagram, né? Tem a Fernanda, a Cristiane, a Júlia, a Isabelle, a Jéssica, a Laiane, Regina, Yara, Eudislane, Débora, Lissan. São algumas das mulheres aí que acompanham a gente lá no Instagram aí, que a gente sabe que escuta a gente. Nosso muito obrigado aí. Show. Lembrando aí também algumas coisas que atrapalham, né, as mulheres a vir, né, pro jiu-jitsu. A gente já falou isso em alguns episódios, a questão desse tabu, né? Às vezes a menina tem vontade de fazer uma arte marcial, às vezes ela tem um esposo, às vezes ela tem um namorado, e começa aquela questão ali, vou treinar um esporte de contato e tal. Então, às vezes, isso ainda tem um pouco de esse tabu, né? Mas é um ambiente mais masculino e tal. Mas hoje é muito difícil você ver uma equipe que não tem mulheres treinando. E como a gente disse, elas são muito boas em levar uma amiga, em levar, tipo assim, em unir essa comunidade, né? Que como o Gustavo falou ali, né? Elas têm esse senso de grupo muito forte. E quando você vê, às vezes tinha 2 meninas, daqui um pouquinho tem 5, daqui um pouquinho tem várias treinando, e já tem um horário feminino, e já tem um horário de competição, e elas são muito boas para isso. Mas voltando na questão do que às vezes atrapalha, tem essa questão de que algumas academias fazem o treino separado, né? Isso é bom, isso é ruim. Cara, a minha opinião é o seguinte, eu acho que é válido o treino exclusivamente feminino, mas eu acho também muito bom essa questão do treino geral, com todos da equipe, até para que esses tabus sejam quebrados, entendeu? Uhum. Que seja um ambiente mesmo que é o tatame e o jiu-jitsu, o treino é para todo mundo. Não tem que ter diferenciação, não tem que ter, mas ela é mulher, ela vai treinar com a gente, vai. Hoje a gente sabe aí da qualidade de várias e várias mulheres no jiu-jitsu aí, grandes campeãs, treinam em equipes de igual para igual com o homem, então a gente sabe que isso aí não é empecilho nenhum, esse treino com todas juntas ali, com todos juntos, na verdade, né? Uma coisa que o Thiago levantou aí da igualdade no tatame, assim, aí até uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês dois aí. Como vocês treinam com as mulheres, assim, o que vocês... como é ali a abordagem e tal? Você falou que não tem diferença, o Thiago falou que não tem a diferença, assim, mas o que você, assim, pode pontuar, assim, cara? Então, a gente até tava falando sobre isso esses dias atrás, no próprio tatame, a gente tava conversando sobre isso, né? Como que você treina de uma pessoa para outra? Eu acredito que isso, em relação à mulher, eu acho que o cuidado é só na questão mesmo na parte higiênica, né? Porque, nada a ver, o cara lá todo suado, com o kimono aberto, treinando com a menina lá. Para você criar um ambiente igual, acho que a questão do uso de restguard, isso é primordial entre o treino de homem e mulher, até mesmo homem com homem. Fico muito incomodado, o cara às vezes todo cabeludo lá, todo suado, ralando o peito na minha cara, eu fico imaginando, se isso me incomoda, quem dirá, meninas, né, falo isso porque eu tenho uma namorada que treina jiu-jitsu e ela fala que se incomoda dela. Sim. Então acho que isso é um empecilho bem grande. A questão de como que eu treino com as mulheres, eu tava conversando isso com o Thiago, o Fabiano não tava presente no treino, mas a gente tava falando sobre isso. Eu vou citar 2 exemplos aqui. A Jéssica, que é minha namorada, ela é faixa azul. Ela tem um jogo muito bom de guarda. Quando eu vou passar a guarda dela, eu realmente vou passar a guarda dela. Tipo assim, eu jogo pra passar, entendeu? Muitas vezes não dá. Não consigo. Mas eu faço um jogo
sempre no nível dela pra mais. Eu não dou mole, até porque senão vacilar eu tomo. Um outro exemplo que eu vou citar, só falando aqui, Thiago, é a Drica agora. Sim. A Drica pegou faixa marrom agora. Ela é uma menina que treinava com a gente, hoje ela tá treinando em outra equipe, mas continua fazendo parte ali da galera. E cara, toda vez que eu ia treinar com a Drica sendo faixa roxa ou faixa marrom, meu irmão, eu não podia vacilar, porque se eu vacilasse ela me pegava. Sim. E para conquistar a posição nela, cara, é muito difícil. Então assim, não é o treino específico com a mulher, é o treino de acordo com o nível. Da pessoa. Isso aí, eu cara, assim, eu sou adepto do tipo assim, eu procuro oferecer o melhor treino pra pessoa que tá treinando comigo, né? Então, assim, no caso das mulheres, assim, eu procuro, assim, não fazer força e procuro ser o mais técnico possível. E aí que é o problema, né? Mano, eu faço força, dependendo eu faço. Não, que aí quando vai depender só da técnica, né? Eu procuro deixar o mais pareado técnica com técnica ali, pra fazer um treino inteligente, não um treino duro, né? E aí, isso aí acontece como o Gustavo falou mesmo, eu acabo caindo no sufoco. Às vezes o que acontece? Eu resisto às vezes pra bater, não pra tipo assim, não por ego nem nada, mas assim, é pra pessoa conseguir aplicar ali, né, o detalhe da técnica e conseguir a finalização. Né? Eu penso muito como o Gustavo pensa. O meu treino, como mais graduado, e treinando como mais graduado e treinando com menos graduado, seja mulher ou seja homem, vai ser o treino de acordo com a técnica que aquela faixa ali pede. Se eu tô treinando com a namorada do Gugu, no caso a Jéssica, eu treino com ela no nível que ela treina, mas treino de igual para igual. E vocês já me ouviram falar aqui no treino, inclusive quando as meninas vão treinar, eu falo, treino sem camaradagem, treino sem amizade, é treino para valer. Porque, tipo assim, não é demérito eu ser raspado, ser finalizado, como já fui, não foi a primeira, nem vai ser a última. Então, assim, eu acho que o treino tem que ser dessa forma, entendeu? Porque você, no caso, você tá ajudando. Eu acho, cara, que se teve alguma época que tipo assim, treina leve porque ela é mulher, cara, eu acho que isso já não tá acontecendo mais não, cara, porque hoje em dia você tá vendo que a mulherada, como a gente já falou que isso acontece com o homem, eu acho que acontece com elas também. A mulherada tá treinando jiu-jitsu, mas também tá fazendo crossfit, tá malhando, tá... Tipo assim, a namorada do Gustavo é um exemplo. Você vê ela de manhã, ela tá malhando, tá treinando, tá puxando peso, e você chega no treino, você olha pra ela, como ela é magrinha, ela é leve, mas você vai treinar com ela, você vê a força que ela tem. Então, assim, essa questão de força já também não é, tipo assim, é claro, fisiologicamente, a gente sabe que o homem é um pouco mais forte. Mas isso no jiu-jitsu, quando ela consegue aliar a força e a técnica, é outro nível. Esse dia eu achei engraçado, um exemplo que eu vou citar aqui, que eu vi a Jéssica treinando na academia, né? A Jéssica faixa azul, e não é uma faixa azul bobinha, né? Já tem uma estrada, né? Porque, que nem a gente é a técnica e também a força, entendeu? A gente não pode dizer, porque a mulher é mais fraca. Não, cara, isso aí né, não quer dizer nada, não. Não, e tipo assim, aí vamos citar outras meninas, já tipo assim, vamos citar do nosso universo, né? Que estão próximos a gente. Quem já treinou aí com Regina, a faixa branca, mas é forte, é comprida, e, tipo assim, é focada. A Débora, rapaz, tipo assim, o que me chamava a atenção na Débora é que você passava uma coisa, passava uma técnica, daqui a pouco você olhava ela fazendo, ela tava fazendo assim, perfeito, e tipo assim, queria ajustar detalhes. Focada naquilo que foi passado. Focar naquilo que foi passado, então tipo assim, não é simplesmente, vou começar a fazer jiu-jitsu por modinha, não, a mulherada realmente está entrando de sola para conquistar espaço, entendeu? Sim. Antigamente você não via, eu falo isso assim, eu não estou há tanto tempo no jiu-jitsu, mas antes de treinar, eu já tinha amigos do meio. E você não via mulher faixa preta, mulher faixa marrom. Hoje em dia, cara, elas dominaram, estão puxando treino, como a Drica puxa treino, né? Como a Natália, Natália puxa treino, como o Lissan puxa treino. Sim. Então, tipo assim, hoje já estão à frente de equipes. Tem equipes aí que tem mulheres à frente do treino ou estão liderando a arbitragem também, várias. Arbitragem, várias. Então, assim, se a gente for começar a falar aqui, cara... Tem muita gente para citar. Tem muita gente para citar. Elas estão realmente... Conquistando o espaço. O jiu-jitsu hoje em dia, eu acho que assim, você não consegue mais falar do jiu-jitsu
sem colocar as mulheres, não tem mais como, entendeu? Mas apesar disso, cara, a cobertura mais igual por parte da imprensa é uma coisa que a gente tem observado os avanços e retrocessos, assim, né? Hoje em dia existe ali eles procuram pagar igual, né? A federação aí dos Emirados Árabes faz isso no Queen of Meds, né? Mas assim, ainda existem alguns retrocessos ali, né? No último campeonato mesmo, a Natiele de Jesus e inclusive o Jaime no podcast dele também reclamou da cobertura, da falta de cobertura da mídia especializada, né, do jiu-jitsu feminino. Tanto ele citou a Gracie Mega, a Tatame, Flow Grappling, e eles reclamaram isso aí da falta de qualidade também na cobertura da parte feminina, né, do evento. Isso aí, infelizmente, cara, eu acredito assim que é algo que o pessoal tá perdendo, porque o público tá aumentando drasticamente e isso faz a pessoa acabar desvalorizando aquela federação ali, entendeu? Que nem a BJJF, ela dá esses vacilos, em contrapartida a UEJJ não dá. De tanto que no campeonato que a gente foi, a gente viu que o público feminino lá tava esmagador, cara, em relação aos campeonatos da BJJF. Você tá falando de praticantes, né? De praticantes, sim, isso, exatamente. Essa questão também, essa né? questão de premiação diferente também, isso aí já foi assunto, né, de muito canal, de muito vídeo. Polêmico, né? E isso é um assunto polêmico, né? E eu acho o seguinte, cara, se são profissionais, são homens na categoria adulto, no absoluto, profissional. E são mulheres profissionais no adulto e no absoluto. Por que tem que ser diferente a premiação? Eu acho uma grande injustiça, cara. Todos ali pagaram o mesmo preço, passaram pelo mesmo processo para chegar ali, bateram o peso para lutar. Então por que o homem vai ganhar mais, a mulher vai ganhar menos? Cara, isso é ruim. Por isso que assim, eu acho que a UEA ganha esse ponto. Nesse quesito aí. Acho que talvez essa concorrência aí seja benéfica, né? Sim. Seja saudável para poder estar tendo mais igual. Ser mais igual, né? Cara, assim, tem algumas mulheres que vale a pena citar aí, que são destaques aí no cenário aí. Bia Basílio, Bia Mesquita, Cláudio Duval. Maísa Bassi, que pegou faixa preta agora em 2019, já foi campeã mundial. A própria Yara Soares, tá sempre... Acabou de pegar a faixa preta, sempre no pódio, bem patrocinada, tá sendo bem orientada, tá entendendo? Tem de tudo aí pra ser, cabeça aí de categoria mesmo, como ela é. Então assim, tem muito. E se a gente for falar aqui, cara, tem vários. A gente falar um pouco também do MMA, né? Que ele tem muita relação aí com o jiu-jitsu e tem uma penetração maior no grande público, né? Isso vale essa análise aí. O Dana White lá, né, o chefão do UFC, ele chegou a dizer que nunca haveria, numa entrevista, ele chegou a falar que nunca teria uma versão feminina ali pro UFC, uma modalidade feminina no UFC. A gente sabe que anos mais tarde o MMA feminino tomou outra proporção com a Ronda Rousey, né, cara? Que é a medalhista olímpica, aí, campeã pan-americana de judô. E uma coisa que eu acho assim, que muito legal, que o pessoal fez não tem tanto tempo assim, né? Talvez uns 4, 5 anos atrás aí ela ainda dominava a categoria até a Amanda brasileira chegar. Sim. Mas assim, o fato dela ser bonita chamava atenção. Mas com o passar do tempo, ficou a questão da técnica. Ficou em segundo plano, né? Isso, o esporte. E é uma coisa que eu acho muito legal, cara. O pessoal, hoje a mídia, ela dá muito menos relevância pra isso. Sim. Né? Pro fato da mulher ser bonita. Eu acho que isso é muito chato. Antigamente os caras exploravam muito isso. Isso é ruim, cara. Isso é ruim. Porque, tipo assim, o foco do MMA, do jiu-jitsu e tal, o que tá em jogo ali, cara, é arte marcial, não é aparência, não é beleza, não é... Isso aí, cara, pra mim isso aí é coisa pra revista de fofoca, entendeu? É a mesma coisa do trash talk, né? Essa é pra jiu-jitsu, cara. Tá entendendo? Então, tipo assim, e justamente eu acho que isso aí abriu muitas portas, né, cara, pra outras atletas aí. Hoje a gente vê, e é uma coisa que eu acho muito boa também, cara, no MMA feminino e no jiu-jitsu feminino, que, tipo assim, elas vão com tudo, cara. O homem, às vezes, ele é muito seguro, você vê mulher lutando, cara, é trocação franca. Eu acho que ela estuda menos, né? Ela é mais emoção, ela é mais aguerrida, ela é mais raçuda, né? Sim, então também, isso me chama atenção também. Isso aí,
tem sido show as últimas lutas aí, né? Do UFC. Tô falando do UFC que eu acompanho mais o UFC, mas tem outras categorias também aí, também famosas aí, né? Então, tipo assim, você tá vendo que agora, pô, a luta da mulherada é porradeiro full mesmo, né? Até mesmo a questão dos campeonatos de jiu-jitsu, né? Que a gente vê, às vezes, uma luta de faixa preta, dependendo de como for a luta ali. Cara, é uma luta chata de ver, meu irmão. Sim. Pessoal, a luta chata. Em muito contrapartida, estudado, né? Muito em contrapartida, algumas lutas femininas que a gente vê, cara, é tipo assim, o tempo todo querendo correr atrás de alguma posição e tal, enquanto os caras ficam ali estacionados, Sim. esperando o gato passar. Pô, aquela finalização daquela... Era suíça? Aquela menina no... eu sei que era suíça, no Grand Slam. Foi absurdo. Foi genial a forma que ela finalizou a luta lá. Eu acho que nem o professor dela estava esperando sair aquela finalização da cartola ali. Todo mundo parou. Todo mundo parou para ver e aplaudiu. Foi bonito demais. Cara, assim, a gente tá falando aqui da questão de uma cobertura mais séria, assim, com relação às mulheres, né? Mas pra gente ter uma ideia que essa cultura, antigamente era diferente, né? Eu li a biografia do Guga, né, o tenista, e ele falava ali, né, que como o pai dele morreu muito cedo, a mãe dele assumiu a carreira dele, a gestão da carreira dele. E muitas vezes ela ia se reunir com algum patrocinador e tal, e os caras confundiam as coisas, né? Às vezes chamavam ela para um jantar e acabava confundindo. Acabei lendo a biografia por recomendação aí do Ali, e agora eu também recomendo aí, porque o jiu-jitsu tem muito a ver, eu não sabia disso, né? Mas os campeonatos de tênis, assim, eles têm são muito semelhantes, assim, a forma, né, de eliminação ali. É muito parecido com os campeonatos de jiu-jitsu, né? Cara, só puxando um gancho nisso aí que já que o Fabiano tocou nessa forma aí, tocou nessa situação de que a mãe, né, do Guga era assediada. Então hoje em dia essa questão, infelizmente, aí, ainda existe o assédio, né, em todas as partes da sociedade, mas puxando um gancho, se acontece isso, cara, na sua academia, se acontece isso por parte de algum mal profissional, né, cara, porque isso infelizmente sempre vai existir, que você não se cale, né, cara, que você leve isso ao conhecimento de outras pessoas para que essas pessoas sejam expostas e essa prática ela seja cada vez mais extinta, né? Banir mesmo do nosso espaço, né? Porque a gente sempre defende esse jiu-jitsu igualitário, né, cara? De você poder treinar, né, com tipo assim, igual aqui, né, o exemplo mais próximo aqui, o Gustavo e a Jéssica treinam juntos no nosso horário e a Jéssica treina com todo mundo ali e a gente sabe que há o respeito ali, né, entre a gente. Importantíssimo isso aí. Outra coisa, cara, é assim, eu me apresento como pai aqui, né, mas foi preciso ser pai para me saber das demandas ali da maternidade, cara. Pra mulherada que é mãe e treina, caramba, então de parabéns mesmo, né, porque culturalmente é complicado, né. Eu sou pai, eu saio, vou lá fazer um treino de jiu-jitsu, mas imagina uma mãe que tem o período da noite ter que ir lá fazer um treino de jiu-jitsu, não é algo tão simples ainda hoje, né? Tem toda a questão fisiológica, né? Depois que a mulher engravidou ali e tal, depois que ganhou, toda a questão do corpo. Não, e mesmo tal. depois de ter uma certa independência, Thiago, assim, ainda culturalmente a gente ainda esbarra em algumas coisas, né, cara? Sim. E aí vai a nossa saudação para as mães aí. Às vezes eu vejo alguns canais ali do Instagram, né, algumas páginas ali, e às vezes eu fico muito, muito feliz em ver algumas cenas ali de que a mãe leva o filho ali pro treino e às vezes alguém ali até mesmo fica ali com a criança, né, para que a mãe possa treinar, né. Eu sempre lembro da Elaine, né. A Elaine, tinha 2 filhos numa idade, tipo assim, naquela fase de que quer realmente atenção, né, uma menina e um menino, e aí era mãe, professora, esposa, ia pro treino de jiu-jitsu, tava fazendo mestrado, então assim... Multitarefa, a mulherada tem essa característica. Isso aí, são coisas que os homens não conseguem, mas a mulherada consegue fazer, ser multitarefa. Assim, cara, você tá falando isso aí, eu quero levantar esse questionamento assim pra gente aqui, né, e pra talvez quem tá ouvindo também, o que a gente como filho, marido, pai ou namorado não tá colaborando para que elas consigam treinar também. Sim. Então, porque, assim... por exemplo, eu tô até, assim, eu tô me policiando aqui, né, às vezes a gente implicitamente não atrapalha. Não diretamente, assim, o cara apoia, mas assim, implicitamente a gente atrapalha, às vezes não dando um certo apoio em algumas tarefas, né? Então, assim, eu acho que
pra gente falar isso, é muito fácil a gente falar sendo com que a gente certeza. treina, entendeu? Aham. Porque a nossa mente já tá aberta pra isso, a gente já sabe como é que funciona o ambiente. Mas quando é uma coisa externa, quando é um pai que nunca treinou jiu-jitsu, quando é um esposo, quando é um namorado que nunca treinou jiu-jitsu, isso acaba criando uma barreira a mais para a mulher se sentir à vontade naquele ambiente, entendeu? E isso não é bacana, porque o incentivo que deveria vir da pessoa mais próxima acaba não vindo. E por muitas das vezes isso acaba impedindo ela de estar ali fazendo aquele que poderia ser algo muito importante na vida dela, entendeu? Sim. Como é pra gente, né? Exatamente. Claro, assim, é claro que é mais fácil quando, igual, temos o caso ali do Renan. O Renan e a esposa treinam. Sim. Aí tem os filhos Que treinam. família, né? A família toda treina. Então, tipo assim, realmente é um pouco mais fácil quando... Entender, né? Entender, né? Tipo assim, que a esposa vai treinar e às vezes ele fica com os meninos. Quando, tipo assim, às vezes ele não pode ir, então ele fica com os meninos, ela vai e treina. Tem essa parceria. Tem isso essa é bacana. parceria. Agora, tipo assim, eu creio que para uma mulher que é mãe e é esposa e o marido não treina, realmente, assim, o cara tem que ser muito parceiro para que ela consiga fazer isso, entendeu? E assim, eu acredito que essa responsabilidade de levar esse conhecimento para as pessoas que não treinam, que não vivem nesse universo que a gente vive, é nossa mesmo, das pessoas que já estão imersas nisso. Porque até mesmo esse podcast que a gente está fazendo, a gente tem casos de pessoas que não treinam, mas escutam o podcast. Sim, tem. Então eu acredito que esse é um trabalho bacana para levar para essa galera aí, entendeu? De saber que assim, a grande maioria das academias de jiu-jitsu hoje é um ambiente totalmente, como é que eu esqueci a palavra agora, de isonomia que fala, né? Todo mundo é igual. Então assim, ninguém vai ser tratado com diferente porque é A, porque é B, e se acontecer, não fica calado, questiona, porque todo mundo tem o direito e o dever naquele local ali, entendeu? Além dessa questão do ambiente, né, igualitário que nós falamos aí, né, que hoje o tatame ele está assim, né, tem ficado cada vez mais entre homens e mulheres essa questão da igualdade no treino ali. Mas agora no círculo nós vamos falar, né, nessas considerações finais, de algumas vantagens, né, que o jiu-jitsu traz para todos, né, cara, mas em especial, já que estamos falando aí do jiu-jitsu feminino, o jiu-jitsu ele vem como uma defesa pessoal, mas ele também tem a questão que ele modela o corpo, né, ele molda o corpo, a questão de saúde, né, às vezes a pessoa está se sentindo um pouco mais cansada, às vezes a pessoa está sem ânimo, então quando ela passa a treinar, né, libera endorfina ali, ela passa a ter, né, essa questão de melhorar o ânimo, melhorar o humor. Então, assim, são as coisas que... Saúde mental, né? A saúde mental, a saúde do corpo, em todos os... E lembrando, né, cara, que a gente fala isso desde o primeiro episódio. O jiu-jitsu, ele é muito... ele é igualitário em tudo. Independente do tamanho ou independente do peso, a mulher ela vai poder treinar em qualquer situação. O jiu-jitsu tem categorias exatamente para isso, né? Independente do peso, independente da idade, a mulher pode treinar e ela vai ter uma série de benefícios, né? Eu acho que o grande benefício do jiu-jitsu para a mulher é a questão da autoestima. Ela melhora essa questão da confiança dela, né? Para qualquer situação. Não só estou falando para uma defesa pessoal, não, mas eu acho que ela ganha essa questão dessa autoestima, dessa confiança para o dia a dia dela. Eu acho isso interessante. Acho que a minha mensagem assim é o seguinte, por exemplo, ao invés da gente pensar por que as mulheres não gostam de jiu-jitsu, passou pela nossa cabeça durante muito tempo isso, e deve passar pela cabeça de muita gente, é normal isso, vale a gente pensar se nós propiciamos um ambiente propício para elas gostarem, né? Aí vale a pergunta também, eu levaria minha mãe, minha namorada, minha esposa, minha filha para treinar, né? Então, assim, é uma pergunta que a gente tem que se fazer para propiciar um ambiente legal para elas treinarem. Sim, tem que ser um ambiente para todos, né? O mesmo ambiente que você quer, como você citou, né, para uma esposa, para uma filha, para uma mãe, tem que ser para qualquer outra praticante que esteja ali, né? O respeito ele tem que ser acima de qualquer coisa, né? Acho que o respeito ele parte para tudo, né, cara? Em qualquer fase da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, quando se começa com respeito. E eu acho que o jiu-jitsu ele tá evoluindo muito nessa questão, né?
do respeito às diferenças, né? Cada um tem uma, até porque uma coisa que a gente falou num dos primeiros episódios, que justamente aquele momento do treino ali é o momento de você deixar tudo fora do tatame. Você foca totalmente no que você e tá focar fazendo. no jiu-jitsu, cara. Não interessa se você tá treinando com a mulher, se você tá treinando com um homem, se é leve, se é pesado. Não, cara. Tá todo mundo ali pra treinar, pra esquecer problema, pra desestressar. A mulherada tá de parabéns nesse quesito aí. Uma parada aí que eu acho legal citar também é... A gente tava falando sobre respeito. O jiu-jitsu, ele começa e ele termina com respeito. Sim. Você começa a treinar, você cumprimenta o seu colega, o seu adversário, e a luta acabou, você cumprimenta ele novamente. Você trata a pessoa de maneira íntegra ali, entendeu? Isso é bacana. Interessante que quando eu comecei a treinar, eu sempre linkei muito o serviço ao jiu-jitsu, né? Que a gente tem essa questão da hierarquia e tal. E quando eu cheguei pra treinar, tinham meninas que eram muito mais graduadas que eu. E eu, tipo assim, eu não senti diferença, cara, em ir lá e cumprimentá-la primeiro, ir lá e ter o respeito e perguntar as coisas a elas. Graças a Deus eu sempre fui muito mente aberta com relação a isso, eu nunca tive esse melindre. Ah, mas a menina é mais graduada que eu. Não, pô, ela chegou primeiro, ela conquistou primeiro, então é mérito dela. Então eu achava isso legal no jiu-jitsu. Falei, caramba, cara, pô, a menina já é faixa azul, pô, a menina já é faixa roxa, pô, a menina me passou o carro. Então assim, eu achava muito interessante isso no começo, assim como acho até hoje. Bacana. As páginas. Uma coisa que a gente também acabou deixando de falar, a gente citou várias coisas no universo feminino do jiu-jitsu, e a gente acabou esquecendo de citar as páginas, né, de jiu-jitsu feminino que são muito mais engajadas que as páginas masculinas. Tem a BJJ Girls, a Jiu-Jitsu para Mulheres, a Lady BJJs, são páginas fortíssimas aí no Instagram que divulgam esse esporte, né, para o universo feminino. Tanto questão de, o Thiago falou, o mercado, né, questão de patrocínios, de marca, produtos para as mulheres no Jiu-Jitsu, e também alguns memes, né, que a gente se diverte bastante vendo lá, isso é bacana. Só uma coisa que eu não falei, que eu acho interessante, é que como é um ambiente ali que a gente fala muito de respeito, né? Então uma das coisas que até uma orientação eu acho válido falar. Hoje em dia, né, as meninas usarem, né, body que fala, né? Body. O body, ou uma legging por baixo do kimono, evitar usar o top, né? Porque às vezes é mais curto e é natural que o vagui, às vezes ele abre. Então, para evitar às vezes uma exposição, é legal, né, que a menina use uma rash guard, use a legging por baixo por causa de roupa íntima, né, não aparecer. Então é uma coisa que quando a gente fala em treino aí, e também fica válido também para os homens, né, que já que tem mulheres naquele ambiente, que também treine, no mínimo com uma camisa ou com uma rash guard, né? Como eu mesmo falei no início do episódio, é totalmente desconfortável, uma pessoa peito cabeludo lá todo suado esfregando na sua cara, isso aí ninguém gosta. Então dos dois lados é legal isso aí também, por mais que seja um treino com kimono, mas que ambos ali treinem de rash guard, e é interessante também que as meninas coloquem uma legging, né, por baixo ali da calça do kimono, né, protege em todos os sentidos. A gente citou esse assunto aí que pra nós aqui homens falar sobre isso é um pouco delicado, mas a gente espera que tenha atendido o que a mulherada esperava desse episódio, né? E lembrando que o nosso público em si é um público presente, é um público que está perto da gente. Vocês têm total acesso para poder chegar lá no nosso direct do Instagram e comentar o que vocês acharam. Acrescentar algo, criticar qualquer coisa, isso, né? Falar no... Criticar. Com certeza, pode criticar a gente aprender lá. A gente vai sempre estar buscando aprender algo com aquilo lá, entendeu? E pra galera que ouviu e gostou, é interessante mandar pra alguém que você imagina que vai gostar também. Porque essa é a melhor propaganda, né? Porque como a gente falou, às vezes a gente manda, às vezes eu mando o podcast pra algum colega, o cara já fica meio intrigado, você tá querendo me vender? Não, cara, só dá play aí, dá uma conferida. É pirâmide não, cara. A gente só quer ser ouvido, ninguém aqui quer ganhar dinheiro, até porque a gente não vai conseguir ganhar dinheiro. Tá, então quando é de alguém que não é gente, funciona muito melhor. E aí, por exemplo, pra galera que escuta pelo Spotify, clicar ali pra compartilhar e botar no Stories ajuda bastante. A gente tem percebido que nos dá essa honra. E ajuda bastante a chegar em mais gente, né? A gente tem observado aí, a gente tá tendo acesso
as estatísticas aí, pô, tem gente no Alasca, cara, tem gente na Alemanha, o Alex Carvalho do Japão que a gente falou, ou seja, tá chegando longe aí, mas ainda pode ter mais pessoas, né? Então quem puder compartilhar, quem faz ajuda. essa resenha não são né, só nós três, né? É com o retorno de vocês que nós aperfeiçoamos e melhoramos, né? Porque é igual, com o retorno que nós tivemos, por exemplo, desse episódio, se faltou, se a gente poderia ter falado algo mais, se ficou algo para trás, pô, puxa a nossa orelha, manda uma mensagem lá no direct, tá entendendo? Entre em contato que nós vamos, com certeza, no próximo episódio nós vamos relembrar, vamos voltar no assunto. Já que a gente não falou nenhuma vez nesse episódio, não pode deixar de falar. Manda lá o seu feedback pra gente no @bjjcafé lá no Instagram. Hoje, por algum milagre, a gente não citou o nome do podcast nenhuma vez, né? O assunto foi focado. Foi totalmente mesmo. focado. Então, deixa sua opinião, deixa seu comentário lá. Se você gostou, se você não gostou, se você acha que, ó, como o Thiago falou, tem algo a acrescentar, vai lá no Instagram, @bjjcafé, segue a gente, manda o seu comentário lá. Tem no Twitter também. Sim. A gente também tá no TikTok aí pra galera que gosta. Beleza? Galera, eu acho que foi isso aí. Vocês têm alguma coisa pra acrescentar aí nesse episódio? Eu acho que não, né? Acho que foi isso mesmo. Isso mesmo. Lembrando que nós falamos mais lá em cima, né? As mulheres hoje elas dominam todas as áreas, né? Todos os campos da sociedade, elas já estão à frente, né? Já estão comandando, já estão à frente de empresas, já são mães, comandam, né, o lar. Em todas, eu posso falar isso com muita particularidade porque a minha mãe, ela foi mãe, foi pai, trabalhou, estudou, fez tudo e criou filho, e hoje, tipo assim, é uma pessoa que tem uma história de vida excepcional. Ela é só mais uma, porque são muitas e muitas e muitas mulheres que fazem isso, né? Só faltou ela treinar jiu-jitsu, né? Mas minha mãe não fez isso, mas com certeza tem muitas outras mulheres que fazem, né? São mães. E que ainda bem hoje tá mais fácil para elas. Sim, né? Que bom. Hoje tem mais informação, tem mais possibilidades, tem mais horários. Então aí existem muitas mães, esposas, profissionais e jiu-jiteiras. Beleza. Galera, nosso muito obrigado pra você que ouve a gente aí. E até o próximo episódio, beleza? 1, 2, 3. Os.